Mas, amados, hoje nós queremos falar sobre o anticristo. Esse é um tema que tem causado muita incompreensão, muita confusão. Dizem muita coisa a respeito disso. Existem pessoas que, num passado, eu já ouvi pessoas dizerem que a Rússia era o anticristo. Já ouvi pessoas dizerem que a ONU é o anticristo. E vai por aí afora. E como esse tema é um tema muito belo, ao mesmo tempo é um tema que demanda um pouquinho de paciência de estudo com calma. Então eu decidi fracioná-lo em pelo menos 3 partes, para não botar muita informação de uma vez e a gente sair daqui meio tonto com tanta informação e não entender nada. Então eu espero que nós consigamos absorver esse tema. Eu sei que os senhores já ouviram falar muitas vezes sobre o anticristo. A Bíblia fala sobre esse tema, inclusive 1 João capítulo 2, versículo 18, é o texto com o qual abriremos nossas considerações dessa noite. Aí nós temos João nos dando este alerta. João dizendo: filhinhos, vou aguardar um pouquinho até que você encontre, eu parabenizo a você que está abrindo sua Bíblia. Irmãos, Bíblia é feito para a gente ler, para a gente sublinhar, para a gente escrever. Todo ano eu faço o ano bíblico, quando eu termino, não mais agora eu me importo em fazer dentro de um ano, ou seja, eu leio a Bíblia toda e sublinhando, riscando, escrevendo, fazendo chave bíblica, conexões, e quando eu termino eu deixo aquela e compro uma Bíblia nova e começo todo o processo de novo, porque isso nos ajuda a crescer. E parabéns por vocês serem ainda aqueles que carregam a Bíblia no papel, não é isso? A Bíblia impressa na mão, junto com os senhores. A Bíblia eletrônica tem seu lugar, mas nela às vezes não dá para a gente fazer muitas anotações, e na medida em que a gente se identifica com uma Bíblia, é mais fácil até achar um texto, não é isso? Porque você, eu sublinho isso na página, fica do lado de cá, mais ou menos no meio, e quando você pega um negócio eletrônico, não dá para fazer essa conexão. Mas vamos lá, filhinhos, já é a última hora. Veja bem, João já nos seus dias dizia isso, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ele diz também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amados, ao longo do tempo tem se perguntado quem é, ou outras vezes o que é o anticristo. Seria algum tipo de aliança maligna? Seria o anticristo um indivíduo sinistro? Seria uma organização política ou político-religiosa? O que seria? Muitos perguntam. A Bíblia indica, irmãos, não apenas que o anticristo está vivo e está ativo nos nossos dias, mas também que ele desempenhará um papel crucial nos eventos finais da história dessa terra. Você sabe quem é ele? Não tem certeza? Bem, fique sabendo de uma coisa, todos precisamos saber. Porque alguns eventos dos últimos dias estão relacionados ao anticristo, e a menos que a gente entenda quem é ele, a gente não vai conseguir entender muita coisa. Por isso é fundamental que nós abordemos esse tema. E se você busca uma resposta imediata, uma resposta direta para essa questão, quem é o anticristo, eu quero te dizer que o poder que representa o anticristo, ou o animal, a besta que representa o anticristo, é a 8ª cabeça, um resumo demoníaco de todos os poderes perseguidores históricos do povo de Deus, prefigurado por um movimento que é liderado pelo que a Bíblia chama de o homem do pecado. Paulo usa essa expressão lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Esse espírito do anticristo criou um caminho de destruição e morte. E sempre que nós usamos a palavra anticristo, na linguagem portuguesa, anti quer dizer contrário, não é verdade? Então, a palavra anticristo, muita gente a associa com algo que é contra Cristo. Mas é interessante, queridos, que
na Bíblia, a palavra anticristo é usada não apenas no sentido de contra, mas também no sentido de em lugar de. Ou seja, o anticristo, aquele que se coloca em lugar de Cristo, em vez de. Este é o sentido também. E Paulo, ele faz referência ao anticristo, mesmo não usando a palavra anticristo, ele fala sobre isso em termos bem definidos. Se você me acompanha na leitura de 2 Tessalonicenses, o texto já mencionado, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vejam, anticristo, no lugar de, em vez de. Observem, irmãos, que assim Paulo se refere ao anticristo. Não apenas no sentido de oposto ou oposição, mas também como alguém que toma o lugar de Deus, ou pelo menos pretende tomar. Ele o chama de homem do pecado e diz que ele se apresenta como se ele fosse o próprio Deus. E é nesse sentido que a palavra anticristo está sendo usada implicitamente nesse texto, como eu disse, mesmo não aparecendo o termo anticristo literalmente aí no verso. E se nós formos aos versos 9 a 11, ali diz ainda: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Portanto, irmãos, o anticristo viria, enganaria muitos que, por não amarem a verdade, acreditariam em uma mentira e a seguiriam. Em profecia, é muito comum nós encontrarmos Deus utilizando um princípio que nós poderíamos chamar de repetir e ampliar. Ou seja, a gente vê isso muito claramente, especialmente no livro de Daniel. Deus repete uma profecia que já foi dada e a amplia ao repeti-la. E isso amplia também nosso entendimento das coisas. Por isso que você vai ver algumas profecias, especialmente no livro de Daniel, sendo repetidas. E você pode se perguntar, mas por que Daniel está repetindo tudo isso? Vamos tomar como exemplo Daniel capítulo 2. Ali nós temos o quê? Quem se lembra? O que é que consta no capítulo 2 de Daniel? Quem lembra? A estátua, o sonho de Nabucodonosor com aquela grande estátua, correto? E aquela estátua, claro, a gente vê nela, com seus diferentes metais, 4 poderes sendo representados: Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma e depois os países, hoje o que nós consideraríamos os países da Europa. E esses 4 poderes, irmãos, são depois mencionados novamente em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Veja, cada vez que repete, também amplia. E é interessante que em cada caso a gente passa a ter um entendimento maior e melhor do que fora dito antes. Nosso estudo hoje será baseado no capítulo 7 de Daniel, onde o anticristo é identificado de forma clara e inequívoca. Irmãos, o que vamos estudar hoje poderá até desagradar algumas pessoas que estão entre nós e alguns que nos acompanham pelas redes sociais. É bem possível, porque algumas verdades nos machucam, especialmente quando nós passamos anos e anos e anos pensando estar diante da verdade e, de repente, nos deparamos com a realidade. Eu estou sendo enganado todo esse tempo. Eu fui enganado todo esse tempo. Isso machuca, isso fere. Então, por isso eu disse, é possível que alguém, nesta noite, se sinta triste, se sinta, quem sabe, enfurecido até. Mas eu quero só lembrar que nós estaremos lendo a Bíblia.
nós estaremos vendo a profecia de Daniel 7. Essa profecia não foi escrita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e muito menos por esse grão de poeira cósmica chamado Pastor Marcos. Não fui eu quem escreveu, não foi a Igreja Adventista, então não fique zangado com a Igreja Adventista e muito menos conosco. O ideal seria nós termos lido todo o capítulo 7 de Daniel, mas o tempo não nos permitiria fazê-lo, porém eu sugiro que você em casa depois faça com calma, com uma caneta na mão, sublinhando, você verá cada coisa fantástica. Veja, essa profecia toda tem sua origem no próprio Deus. E antes de nós prosseguirmos, eu sugiro a você, não deixe de ler o capítulo 7 de Daniel em casa. O ideal seria tê-lo lido antes de a gente seguir adiante nesse estudo. Mas logo no início do capítulo 7 de Daniel, a gente vê 4 animais, 4 bestas, saindo do mar. E aí já a gente precisa fazer logo uma pausa, porque eu digo, é de extrema importância a gente entender o que esses termos significam. Besta. O que isso quer dizer? O animal, o que é o símbolo de um animal em profecia? O que isso representa? Saindo do mar, o que o mar representa? Nós não podemos fazer como algumas correntes evangélicas, especialmente no meio pentecostal, dizem que os jovens não podem ir à praia porque a besta vai sair do mar. Então, a qualquer hora, pode ser que a besta saia, e lá estão os jovens da igreja na praia, e a besta vai pegar um por um. Não é por aí, queridos. As interpretações que eles dão à Bíblia chegam a ser muitas vezes hiláricas. Mas, anyway, Daniel, capítulo 7, versículo 23, afirma que a quarta besta, se você ler o verso, você verá, essa quarta besta, ou quarto animal, será um quarto reino. Não é isso? Vamos ler o texto, Daniel capítulo 7, versículo 23, você tem sua Bíblia aí no capítulo 7 já de Daniel, vamos ver o que diz então os versículos 23 e também o versículo 24. Aqui na Bíblia que eu tenho em minhas mãos, essa versão aqui diz o seguinte, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, ou seja, os 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, notem, aqui em Daniel nós já vimos que besta ou animal simboliza ou significa o quê? Reino. Exatamente. E se nós formos a Apocalipse 17, versículo 15, e eu te convido a viajar comigo até o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, olha só o que diz aqui para nós entendermos o que é águas em profecia. 17 de Apocalipse, versículo 15, na Bíblia que eu tenho em minhas mãos diz assim, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê? Povos, multidões, e nações e línguas. Ou seja, águas em profecia significa regiões povoadas, significa povos, significa gente, lugares povoados. Portanto, de acordo com a Bíblia, uma besta representa um poder, um reino, uma nação, e as águas representam multidões de pessoas ou áreas densamente povoadas. Então, irmãos, as 4 bestas de Daniel, capítulo 7, elas representam 4 reinos. Basta a leitura dos versos 17 e 18 para nós vermos isso. E qual seria o primeiro desses reinos? Babilônia. Ah, meus amados, Babilônia, o primeiro reino, é representado aí como um leão alado, um leão com asas. A minha esposa e eu visitamos o museu de Pérgamo, em Berlim. Se você um dia visitar Berlim, não deixe de visitar o museu de Pérgamo. É simplesmente demais. E no museu de Pérgamo,
existe uma parte dos muros de Babilônia reconstruídos com os tijolos originais. Os alemães compraram esse material e transportaram para Berlim e construíram o muro na mesma altura, nas mesmas dimensões. E nós fomos até lá. E ali estão leões alados por todos os lados. Eram símbolos de Babilônia. E, queridos, o que é que poderia significar essas águias de águia que esse leão possui? O que representam os 4 ventos do versículo 2? Se nós formos a Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49, nós lemos ali: o Senhor trará contra vocês uma nação tão veloz quanto o voo da águia. Notem, queridos, o que então asas indicam? Velocidade. Velocidade. Em Jeremias, capítulo 25, versículos 32 e 33, Jeremias diz ali: um grande redemoinho se levantará dos confins da terra, e os mortos do Senhor estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Ou seja, quando nós encontramos o termo ventos em profecia, ventos são símbolo de conflitos, símbolo de comoção, símbolo de destruição. Então, como a gente vê em Daniel 7, versículo 5, a gente encontra ali também agora um reino representado por um urso. E esse urso tem 3 costelas em sua boca. É por isso que eu falei há pouco que o ideal seria nós termos lido todo o capítulo 7 de Daniel. Eu deveria ontem ter deixado como homework e eu me esqueci. Bem, o que é que poderia simbolizar esse urso com essas 3 costelas na boca? Se a gente lesse o capítulo 8 de Daniel, nós iríamos ver que as bestas no capítulo 8 são paralelas às do capítulo 7. De novo, repetir e ampliar. E Daniel 8:20, queridos, nomeia especificamente a Medopérsia como reino. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá, nós teremos tempo para fazer algumas dessas leituras. O que eu não quero é estender-me no tempo, porque eu sei que muitos dos senhores amanhã saem muito cedo para o trabalho, e eu não quero terminar depois de 8h30, para que ninguém deixe de vir aqui, porque no outro dia teve dificuldade para levantar para o trabalho. Mas vejam, Daniel 8, versículo 20, para nós conferirmos o que estamos dizendo. Daniel 8:20 diz: aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Notem, eu dizia há pouco que Daniel aqui nomeia especificamente a Medopérsia como o reino que precede o bode, ou seja, a Grécia, já no versículo 21. A Medopérsia, queridos, é o 2º reino, com o mesmo poder que o urso de Daniel 7. Na estátua de Daniel, capítulo 2, a cabeça da estátua representava quem? Quem se lembra? Que reino? Babilônia. Logo depois vem o peito e os braços de prata representando a Medopérsia. É interessante isso, veja, a cabeça representa um reino, Babilônia. Geralmente nós temos uma cabeça só, mas nós temos 2 braços, e os braços representam a Média e a Pérsia. Quando chega no ventre, é só um reino, a Grécia. Quando você vem para as pernas, aí você já tem de novo, agora você tem Roma imperial e depois Roma eclesiástica, ou a Roma papal. É interessante, esses pequenos detalhes vão nos mostrando coisas super interessantes. Então, esse império era composto por 2 grupos: os medos, que surgiram primeiro, representados em Daniel 7, verso 5, pelo urso, erguendo-se de um lado, e o outro grupo são os persas, que eventualmente se tornaram até mais fortes. E eles são representados em Daniel 8, verso 3, pelo 2º chifre do carneiro, que cresceu mais alto. E as 3 costelas que esse urso tem na sua boca representam as nações que foram conquistadas pela Medopérsia. Os reinos conquistados pela Medopérsia, os poderes conquistados pela Medopérsia, que foram a Lídia, a Babilônia e o Egito. E em Daniel 8, 21, a Grécia, que é o 3º reino, é representado por um leão com 4 asas e 4 cabeças. Está em Daniel 7, verso 6, como a gente pode conferir. Interessante isso aqui, queridos, porque nós já vimos que as asas
representam o quê? Quem se lembra? A velocidade. E o que poderiam representar essas 4 cabeças? Oh, meus amados, que coisa fantástica. Nós estamos diante de um império que representa aí a Grécia. Todo mundo conhece a história de Alexandre o Grande, que conquistou numa velocidade jamais vista. Alexandre, aos 33 anos de idade, já havia conquistado o mundo, e ele ficou agora bored e começou a beber muito, porque ele não tinha mais nenhuma nação para conquistar. A velocidade foi tal, por isso é representado aí por esse animal com asas, como a gente acaba de ver aí, o leopardo com 4 asas. Agora, e as 4 cabeças? As 4 cabeças, queridos, nós bem sabemos, representam a divisão do Império Grego depois que Alexandre morreu prematuramente. Alexandre poderia ter vivido muito mais. Os seus generais Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco fracionaram o império entre eles, dividiram o império. Então, aí estão a razão pela qual esse animal tem 4 cabeças, ou aí está a razão. O Império Romano, que é o 4º reino, ele é representado em Daniel 7:7 por um monstro poderoso, com dentes de ferro e 10 chifres. Queridos, o que esses chifres representam? Em Daniel capítulo 7, versículo 24, nós lemos: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, esses chifres representam reis, poderes. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Veja só, e abaterá a 3. Nós já lemos até isso antes, estão lembrados? Então, irmãos, desses 10 chifres aí, nós temos 10 reis ou reinos, nos quais Roma pagã e Roma imperial foi, evidentemente, dividida. O Império Romano prévio foi dividido, fracionado. E esses 10 reinos são os mesmos 10 dedos dos pés da estátua. Nós estamos falando agora dessa subdivisão, como nós sabemos, 10 tribos bárbaras que vieram do norte da Europa, invadiram o Império Romano e o fracionaram. E 7 dessas tribos bárbaras sobrevivem até hoje, ou seja, foram imortalizadas na forma dos países da Europa que nós conhecemos. Por exemplo, os visigodos, que era uma daquelas tribos bárbaras, hoje é a Espanha. Os anglo-saxões, hoje é a Inglaterra. Os francos, é onde hoje temos a França. Os alamanos, é onde hoje temos a Alemanha. Os burgúndios, é onde hoje é a Suíça. Os lombardos, hoje é a Itália. Os suevos, hoje é Portugal. E você diria, tá bom, mas não são 10, cadê os outros 3? Que coisa, irmãos, é fantástico. As outras 3 tribos eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos, foram destruídas pela ponta pequena. A profecia disse que quando a ponta pequena surge, ela arranca 3. Que coisa, irmãos, quando a gente lê essas profecias, Daniel 7, versículo 8, diz assim o texto: estando eu considerando as pontas, ou seja, esses chifres, eis que entre eles, ou entre elas, subiu uma outra ponta, pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Nós iremos nos deter um pouquinho analisando esse poder, o chifre pequeno que aparece aí nessa sequência. E precisamos identificá-lo cuidadosamente, queridos, porque as características bíblicas o identificam com o anticristo da profecia e da história. Não tem como haver erro nessa identificação. A Bíblia apresenta alguns aspectos assim bem claros que identificam o anticristo. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus nos apresenta pelo menos 9 características do anticristo em Daniel 7, para que a gente possa ter certeza da sua identidade.
E para fazê-lo sem perder a vossa atenção aos detalhes, foi que eu decidi fracionar esse tema, como eu disse, parte 1, parte 2 e parte 3, porque eu sei que muita gente não gosta muito de estudar profecia, porque parece que a cabeça começa a dar um nó, quando a gente começa a falar em ponta, em chifre, em besta, em água, e aí começa a parecer que tudo começa a ficar muito confuso. Então, eu vou te dizer uma coisa. Primeiramente, eu quero dizer, se você achar essas verdades dolorosas, não se ofenda comigo, por favor. Você que nos acompanha através das redes sociais, não se ofenda com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não criamos essas profecias, nós apenas as estudamos. Entenda que Deus está no controle da história, Deus está dirigindo cada detalhe, porque tudo isso está convergindo para um final apoteótico. Hoje me ligou alguém que um dia já foi membro fiel da igreja, esteve conosco numa base contínua, e já por algum tempo não aparece na igreja. Hoje me ligou e aí começou a falar das dificuldades, e eu disse, tudo isso indica que Jesus está vindo aí, e o seu lugar é na igreja, você deveria estar lá. E ele prometeu estar aqui hoje, mas eu não o estou vendo. Eu sei, a luta, o diabo não deixa barato. Irmãos, entendamos uma coisa, Jesus está às portas. E eu louvo a Ele porque Ele deixou essas profecias para nos mostrar quão próximos nós estamos, sem deixar dúvidas. Esses poderes, recente nós estivemos visitando o Vaticano. O meu irmão que está aqui hoje, a sua esposa Rosilene, minha esposa e eu, visitamos o Vaticano, e eu estava ali dentro. A gente entrou em cada detalhe ali, em cada cômodo daquele Vaticano, fomos lá embaixo, onde estão sepultados os papas, e eu fiquei todo o tempo pensando, a profecia não erra. E amanhã nós iremos dar sequência ao estudo dessa noite. Se você me puder fazer um grande favor, eu te peço, não perca a nossa reunião de amanhã, porque será a continuidade do que nós começamos hoje, e depois terminaremos essa temática aí ainda na noite seguinte, para não cansá-los. Que Deus nos ajude, que Deus coloque em nós o desejo de fazer o que Jesus mandou, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.